A história do dilúvio é uma das mais conhecidas da Bíblia. Noé, a arca, os animais, a chuva torrencial. Mas existe uma verdade oculta que poucos percebem sobre esse evento e o que ele significa para nós hoje. Uma revelação que só aparece quando olhamos mais de perto o texto bíblico e entendemos o significado espiritual por trás dos acontecimentos. Hoje vamos explorar essa história como nunca antes, e no final do vídeo, você descobrirá uma verdade surpreendente que pode mudar sua vida espiritual. Então, fique até o fim. Antes de o dilúvio ocorrer, o mundo estava em completo colapso moral. O pecado havia se espalhado como um câncer na humanidade, e a maldade se tornara a norma. Em Gênesis 6:5, lemos que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Isso significa que não havia espaço para o arrependimento ou para a santidade. Tudo o que eles faziam era voltado para o mal. Mas em meio a essa escuridão moral, havia um homem que se destacou, Noé. Ele era um homem justo e íntegro e andava com Deus. Ele e sua família viviam de maneira diferente do restante da humanidade e por isso ele encontrou graça diante do Senhor. Mas por que Deus precisaria enviar um dilúvio? A resposta está não apenas na destruição do pecado, mas também na preservação da criação. Uma das partes mais intrigantes da história do dilúvio é a presença dos Nefilim. Em Gênesis 6:1-4, lemos que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e dessa união nasceram os Nefilim, os gigantes. Mas quem eram esses filhos de Deus? Muitos teólogos acreditam que essa expressão se refere a anjos caídos, seres espirituais que desobedeceram a Deus e tomaram forma humana para se unirem às mulheres da terra. A mistura entre o espiritual e o físico criou uma raça de seres gigantes e poderosos, que se tornaram símbolo da corrupção e do distanciamento de Deus. Esses Nefilim, que eram conhecidos por sua força e poder, tornaram-se líderes da corrupção na terra. Eles espalharam a maldade, introduziram idolatria em escala ainda maior e tornaram-se os símbolos da rebelião contra Deus. A terra estava sendo destruída por uma guerra espiritual que envolvia a desobediência de anjos e a perversidade dos homens. Esse é um detalhe que muitas vezes é esquecido quando se fala sobre o dilúvio. O julgamento de Deus também foi contra essas forças espirituais malignas que estavam poluindo a criação. Noé foi chamado por Deus para uma missão extraordinária, construir uma arca que salvaria sua família e os animais de um dilúvio que ninguém jamais imaginaria. Deus deu a Noé instruções claras e específicas sobre como construir a arca. Mas imagine o tamanho do desafio. Noé teria que construir uma gigantesca embarcação, algo inimaginável para sua época. E ele deveria confiar na promessa de um dilúvio que nunca havia sido visto antes. Chover? Nunca antes havia chovido. A terra era irrigada por uma névoa e o conceito de inundação era completamente desconhecido. Noé trabalhou por cerca de 100 anos na construção da arca. Durante todo esse tempo, ele pregou ao povo, advertindo sobre o julgamento iminente, mas ninguém acreditou nele. Jesus, em Mateus 24, 37 e 39, compara os dias de Noé com os últimos dias. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. O mundo não mudou muito desde os dias de Noé. As pessoas continuam a ignorar os alertas de Deus, vivendo suas vidas sem consideração pelo julgamento que está por vir. Noé pregou a justiça durante anos, mas não houve arrependimento em massa. E isso é um reflexo de como o coração humano pode se endurecer contra a verdade espiritual. As pessoas preferem o conforto da vida presente ao invés de se preparar para o futuro espiritual. A Bíblia nos ensina que a paciência de Deus é grande, mas ela tem um limite. No caso do dilúvio, o limite foi atingido. E então chegou o dia. A chuva começou a cair e o que parecia impossível aconteceu. As fontes do grande abismo foram rompidas e as comportas do céu se abriram. A terra foi inundada pelas águas, e tudo que não estava dentro da arca pereceu. O dilúvio não foi apenas um ato de destruição, mas de purificação. Deus estava limpando a terra de sua corrupção e dando à humanidade uma nova chance de começar de novo. O dilúvio não foi um simples desastre natural, mas um ato direto de julgamento divino. Em Gênesis 7:23, lemos que todos os seres vivos que estavam sobre a face da terra foram exterminados.
Apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. O propósito de Deus era recomeçar a humanidade, purificando a terra dos pecados que a corrompiam. Essa limpeza foi necessária, pois o mal havia se infiltrado em todas as camadas da sociedade, desde as práticas cotidianas até a própria natureza espiritual da humanidade. Por 40 dias e 40 noites, a chuva caiu incessantemente, cobrindo completamente a terra. E a partir desse caos, a promessa de uma nova vida começou a surgir. Deus não apenas destruiu o que era corrupto, mas também preservou o que era puro. Noé, sua família e os animais foram salvos, e com eles, a promessa de uma nova humanidade. Mas essa história vai além do que simplesmente nos relatar um evento do passado. O dilúvio é uma imagem poderosa do julgamento de Deus e da sua misericórdia em proporcionar uma nova chance àqueles que confiam nele. Quando as águas começaram a baixar e a arca finalmente repousou sobre o Monte Ararat, Deus estabeleceu uma aliança com Noé e com toda a humanidade. Em Gênesis 9, 3 ao 15, Deus diz: "Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens." O arco-íris é muito mais do que um fenômeno natural bonito. Ele é um símbolo da promessa de Deus de que ele nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Este momento é crucial. O arco-íris não só lembra a humanidade de que o juízo de Deus pode ser terrível, mas também de que sua misericórdia é infinita. Noé e sua família eram uma representação da nova humanidade que surgiria após o dilúvio, e o arco-íris simboliza a esperança de que Deus sempre terá um plano de redenção. Mas ao mesmo tempo, este é um sinal de alerta. O dilúvio foi um julgamento por água, mas a Bíblia nos fala que haverá um segundo julgamento, não por água, mas por fogo. O apóstolo Pedro faz uma conexão entre o dilúvio e o juízo final. Em 2 Pedro 3, 3-6, 7, ele escreve: "Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, estão reservados como tesouro e guardados para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios." O próximo julgamento de Deus não será com água, mas com fogo. Este será o juízo final sobre a terra, quando Deus consumirá tudo o que é impuro e injusto. Assim como o dilúvio foi uma purificação da terra, o julgamento pelo fogo será a purificação final de toda a criação. O que o dilúvio simboliza é que Deus sempre julgará o pecado, mas ele também sempre oferecerá um caminho de salvação. Noé e sua arca eram a salvação naquele tempo. Hoje, Jesus Cristo é a nossa arca. Ele é a nossa proteção contra o juízo que está por vir. O dilúvio foi uma oportunidade para a humanidade começar de novo. Hoje, Deus nos dá essa mesma oportunidade através de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que ainda há tempo para entrar na arca espiritual, mas esse tempo está acabando. Quando as portas da arca se fecharam, foi tarde demais para aqueles que não acreditaram. Da mesma forma, haverá um momento em que será tarde demais para aqueles que rejeitam a graça de Deus. E agora revelo a verdade que poucos conhecem. Assim como houve um dilúvio de água, a Bíblia nos alerta que haverá um dilúvio de fogo no fim dos tempos. Jesus nos disse que os sinais do fim serão claros. Haverá guerras, fome, terremotos e muitos falsos profetas. Assim como o dilúvio foi um julgamento por causa do pecado da humanidade, o próximo julgamento será para purificar a terra com fogo. Mas aqui está a boa notícia. Assim como Noé teve uma arca, nós também temos uma arca espiritual em Jesus Cristo. A pergunta que fica é: você está preparado para esse próximo julgamento? O dilúvio foi um evento histórico, mas sua mensagem é eterna. Assim como Noé e sua família estavam seguros dentro da arca, hoje Jesus é a nossa arca. A escolha de estar dentro ou fora desta arca determinará seu futuro eterno.